Isso aqui fala para quem, amados? Para a igreja. Não está falando para as pessoas que vêm lá do mundo, não, amado, com a vida toda torta e aqui vão começar a conhecer a verdade. Está falando para mim e para você. Por quê? Porque isso acontece mesmo nos dias de hoje. Está falando para fariseu. Fariseu frequentava o quê, amados? Sinagoga, a igreja. Está falando para quem? Para discípulos. Discípulos o que era, amados? Eram os primeiros crentes. Essa palavra é para a igreja. O caso que Jesus permite, mas se houver mesmo infidelidade. Por que eu falo se houver mesmo? O livro de Oséias, que nós pregamos no domingo, está onde, amado? No Velho ou no Novo Testamento? No Velho. Alguém conhece a história de Oséias? Deus chegou para Oséias: Oséias, você me ama? Amo, Senhor. Está aqui para fazer minha vontade? Estou, Senhor. Estou aqui porque deve é. Você é um profeta meu? Sou, Senhor. Sou teu. Eu quero ensinar uma coisa para esse povo. Você quer ser usado por mim para ensinar esse povo a minha palavra? Quero, Senhor. Oséias, pega uma prostituta e casa com ela. Que época que era essa, amados? Velho Testamento. E casou com uma prostituta. E teve com ela 3 filhos: Gisrael, Ló, Ramá e Ló, Ami. Isso. São 3 nomezinhos violentos, amado, para decorar. E essa mulher, depois dos 3 filhos, foi embora. Para onde, amado? Para casa da mãe? Não, para um prostíbulo. Que época que era essa, amados? Velho Testamento. E se Oséias reivindicasse a palavra, podia ou não podia se divorciar? Podia, mas o coração de Oséias não era duro. Que coisa, né? O coração de Oséias era de um homem de Deus, que queria fazer a vontade de Deus. Vocês estão entendendo, amados? Velho Testamento. Esse homem fez exatamente o que Deus falou, sem reclamar, amados. Oséias passava na rua assim, as pessoas faziam assim. Você achava que não era chacoteado, amados? Achava que não era, não? E Oséias ali, ó, fiel ao Senhor, sem reclamar. Essa é uma mensagem que o pastor Ezequiel prega especificamente sobre a vida de Oséias, chamada Absurdos de Deus. Os absurdos de Deus. Tremenda. Mas é algo assim, tremenda essa palavra do pastor Ezequiel, sobre os absurdos de Deus, que fala sobre a vida de Oséias. Velho Testamento. Por que Oséias, Senhor, tudo bem, eu casei com uma prostituta, mas agora é minha esposa, Senhor, e essa mulher está adulterando, e a lei diz que nesse caso eu posso dar carta de divórcio, eu não quero ficar nesse papel não. Por que ele não fez isso, amado? Porque o coração de Oséias era do Senhor. Vocês estão entendendo, amados? Aonde está o divórcio? O divórcio existe, amado, quando você tem um coração duro, mesmo no caso de infidelidade. Quando o seu coração não é do Senhor. Quando o seu coração está em, pedra pura. Quando o seu coração está totalmente fora da vontade de Deus. Porque mesmo na época da lei, onde naquela época era terrível, um homem sofreu o que ele sofreu, Deus usa Oséias para mostrar exatamente o que o povo estava fazendo com o próprio Deus. E ainda mais, amados, essa mulher chamada Gomer ainda foi vendida depois como escrava. E Deus falou para Oséias: vai lá e compra Gomer de volta. E esse homem foi lá, cheio de amor. Quando você lê a palavra de Oséias, não vai Oséias assim, meu Deus. Tem gente que obedece a Deus assim, né? E vai reclamando, né? Ele obedece, mas vai reclamando. Pô, caramba. Pô.
Agora sim, meu pai falava alguma coisa que eu não queria fazer, eu saía resmungando. Pô! Eu não tinha coragem de levar lá, porque não é um bolachão mesmo. Uma chineladaça de pneu nas costas. Sabe aqueles chinelo de pneu? Assim? Era o que levava nas costas, amado. E não era assim, não, era atacado assim, ó. Pá, pá. Então eu ia, mas ia, revoltado. Nervoso. Ia, obedecia e tal. Oséias não foi assim não, amado. Oséias foi amando a sua esposa. Ela foi presente de Deus para a minha vida. Que coisa, amado. Coisa de maluco, querido. É coisa de doido. É coisa absurda. Tem gente ali, ó, meu Deus, Senhor, não faz isso comigo não, Senhor. Vocês estão entendendo, amados? Vocês estão entendendo, queridos, o que Deus está falando para as nossas vidas? E Oséias foi, amado, e comprou sua esposa, e restaurou seu casamento. Na época da lei, que Deus falou isso para Oséias. Por que Deus pediu isso para ele? Porque ele não tinha um coração duro. Aí uns com coração duro, igual os discípulos e fariseus aqui, de repente vão falar, não bem que Deus não pediu para mim, porque eu tenho um coração duro. Coração duro, amado, para onde que vai? Porque se for a vontade de Deus, se você não fizer a vontade de Deus na sua vida, amado, pode ter certeza que é desobediência. E desobediência é pecado. Se Deus chegasse para Moisés e falasse assim, Oséias, eu quero que você faça isso. Faz. E se Oséias falasse assim, não, Senhor, eu reivindico a tua lei. Tudo bem, mas você está me desobedecendo, você não quer. Tal. Consequência viria, amado. Você acha que não? Só que Oséias não ficou nesse joguinho. Ele era um homem de Deus. Não tinha um coração duro. Ele estava pensando na sua reputação. Estava pensando no seu nome. A gente pensa demais no nosso nome, na nossa reputação. O que é que os outros vão pensar? O que é que os outros vão dizer? Oséias estava pensando em fazer a vontade de Deus. Está faltando gente desse quilate, amados, nos dias de hoje. Gente que esteja interessada em fazer a vontade de Deus. Tem muita gente como discípulos querendo se resguardar. Não é, então melhor não cansar. Não, então, Senhor, quer pegar a lei, quer pegar a palavra para se escorregar por meio dela. Não quer pegar a palavra para obedecê-la, para, sabe, como prova de amor ao Senhor. Ele quer pegar ali para achar os vazios da lei. Para ele poder fazer as suas falcatruas, mas isso não está escrito. O mesmo espírito que estava sobre os fariseus naquela época de Jesus, é o mesmo espírito que está muitas vezes na vida da igreja. Hoje nós vemos gente aconselhando, separa. E eu não falo de gente que está na igreja há pouco tempo. Não. Às vezes líderes, amados. Pastores. Chega para o outro, separa. Você está no seu direito. Não gostou? Não? Ninguém está obrigando você a ficar junto, não. Ninguém está obrigando, não. Chuta o balde, essa expressão, chuta, que é isso? Ninguém aqui é escravo de ninguém. Me mostra isso na Bíblia. Me mostra isso na Bíblia, amados. O que importa, eu estava falando para um casal, né? Conversando sobre uns assuntos legais e interessantes. Eu estava conversando com eles sobre outras coisas, sobre isso, dizendo sobre isso. Amado, o que importa é o que a Bíblia diz. Não é o que eu penso. Não é o que você pensa. Não é o que os outros dizem. É o que a Bíblia fala. Eu estou aqui buscando, por mais que não tem jeito, se você não tirar o seu jeito de ser para explicar algumas coisas, mas tentando trazer a pureza da palavra de Deus. Porque é essa que não vai passar. Porque eu posso permitir, separa, chuta o balde, está abençoado. Vai eu e você para o inferno.